Hoje vamos começar um novo assunto, né? Vamos ver plano tangente e reta normal, que é um assunto que a gente vai ver só para funções de duas variáveis, né? Que é para essas funções que tem o gráfico dela, que a gente consegue desenhar o gráfico, né? Então, vamos lá aqui. Plano tangente e reta normal. Esse normal não é de que as outras são anormais, né? Não é de perpendicular, tá? É sinônimo de perpendicular nesse caso aí, tá? Então, olha, funciona assim a situação. Eu vou pegar uma função de duas variáveis, diferenciável em um ponto do domínio dela, em um ponto do interior do domínio dela. Então, eu vou pegar aqui f de x e y, então uma função de duas variáveis, diferenciável em x0, y0, que é um ponto do domínio dela, do interior do domínio, tá? Bem, a gente já sabe, né, que se ela é diferenciável nesse ponto, ela tem as derivadas parciais dela nesse ponto. Ela é contínua nesse ponto e existem as derivadas parciais dela nesse ponto. E, além disso, aquele limite lá da função erro sobre a norma do acréscimo, quando o acréscimo tende para zero, é zero, né? Então, a gente sabe disso. E, bem, eu vou desenhar aqui, vou fazer um desenho aqui, é, dessa situação aí, pegando o gráfico dessa função e esse ponto, né? Assim, mais ou menos, olha. É, tentar desenhar aqui. Aqui eixo Z, aqui eixo X, aqui eixo Y, tá? E digamos que esteja por aqui o ponto, esse ponto aí, o ponto x0, y0. É um ponto do domínio dela, então um ponto do plano xy, né? Então eu tenho aqui, bem aqui o x0 e bem aqui o y0, tá? Aí o gráfico da minha função é uma superfície aqui, assim, né, em cima, né? É uma superfície aqui, eu vou tentar desenhar aqui uma superfície aqui assim. Deixa eu ver. Digamos aqui assim. É uma superfície aí, né? E aí bem aqui eu tenho esse ponto aqui, olha. Eu calculo a minha função, eu levanto essa reta. Deixa eu desenhar ele mais para cá, assim. Digamos que está bem aqui. Aqui está o y0. Aqui eu vou ter o ponto x0, y0. Aí eu vou até aqui o gráfico da função. Então esse ponto aqui é o ponto x0, y0, né? x0, y0, f de x0, y0, né? Então esse ponto bem aqui, que é um ponto do gráfico da minha função, ele é esse ponto aqui, ó. É o ponto x0, y0 no plano xy, e o z é o f de x0, y0, tá? Ok. Tá meio atrapalhado aqui esse desenho. Aí eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um ponto, um x aqui, ó.
bem aqui, ó, um x bem aqui assim, esse x, imagina que esse x é um ponto que está, é um ponto sobre o eixo x que está variando aqui, tá? Conforme esse x varia aqui, eu vou pegar esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto bem aqui que é o ponto x, y, 0, tá? Então, conforme o x varia aqui no eixo x, esse ponto x, y, 0 varia nessa reta aqui, tá bom? E aí eu vou pegar a minha função e vou calcular nesse ponto. Então, isso vai dar um ponto aqui, assim, ó, sobre o gráfico da função, tá? Então, conforme esse ponto varia e eu vou calculando a imagem dele, isso vai dando uma curva aqui sobre o gráfico da função, tá bom? Essa curva, ela se projeta nessa reta aqui, tá? Ela se projeta nessa reta. Olha, esse ponto que está bem aqui, esse ponto que está bem aqui, é aquele ponto lá, tá? É o ponto x0, y0, f de x0, y0. Tá bom? Esse aqui. Esse aqui é o ponto x, y0, f de x0, y0. Tá bom? É uma curva que está contida no gráfico, tá bom? Então, aí eu vou pegar aqui o R, como se aqui fosse o eixo X, e vou pegar um X aqui, e vou imaginar uma função, uma curva alfa, que ela faz isso. Ela pega cada X e leva nesse ponto aqui. X, y0, f de x, y0. Ela dá essa curva é essa curva aqui, olha. Alfa de x é igual a x, y0, f de x, y0. Ela é uma curva, é uma função de uma variável, tá? E a trajetória dela tá sobre o gráfico da função. Está contida no gráfico da função, tá bom? E quando eu projeto essa curva no plano XY, dá essa reta aqui, ó. Esse ponto vem daqui, esse vem aqui, dá essa reta aqui que é paralela ao eixo X, passando no x0 aqui do eixo Y. Vocês estão entendendo, pessoal? E o sentido de percurso dessa curva, talvez não esteja bem desenhada aqui, assim, ó. Essa é uma curva aqui, assim. Tá? Esse é o ponto. O sentido de percurso dela é esse aqui, ó. Porque conforme eu ando com o x aqui, o ponto x, y0 anda aqui, e aí eu vou calculando esses pontos aqui, então essa curva é percorrida assim, nesse sentido. Aí eu vou fazer a derivada dessa curva, tá? No ponto x0. Então, ó, quando eu for derivar isso aqui, ó, o que vai acontecer, ó? A variável é o x, o y0 está constante, então a derivada do x é 1, a derivada do y0 é 0, que y0 é uma constante, é um ponto fixo aqui do domínio da minha função. E aqui eu vou derivar essa expressão agora, olha. O que é essa expressão? É a função de duas variáveis em que a segunda variável, o y, eu fiz constante. E eu quero derivar com relação a outra variável. Então, a derivada disso aqui é a derivada parcial da minha função. É a derivada parcial de f com relação a x, nesse ponto, x, y0. Mas eu quero essa derivada quando x for igual a x0. Então, vou colocar aqui, tá? Então, isso aqui é a derivada da minha curva alfa no ponto x0. Agora, a derivada de uma curva, o que é a derivada de uma curva? É o vetor tangente a essa curva, no ponto alfa de 0. Então, a derivada dessa curva aqui vai ser esse vetor aqui, ó. Esse é o alfa linha de... Vou colocar aqui. Alfa linha de x0, tá bom? Ele é um vetor...
ele é um vetor tangente àquela curva que está contida no plano, no gráfico da função, tá bom? Ou seja, ele é um vetor tangente ao gráfico da função também, né? Isso eu fiz, olha o que eu fiz. Eu peguei esse ponto x0 e fiz o x variar, né? Deixei o y constante aqui e fiz o x variar. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para fazendo o y variar agora, né? Fazendo o y variar agora. Não está muito paralelo aqui. Tá? Então eu vou fazer assim agora, eu vou pegar um ponto y aqui e vou fazer esse y variar aqui, ó. Tá? Conforme esse y varia, esse ponto bem aqui, que é o ponto x0y, conforme esse y varia, o ponto x0y vai variar aqui, ó. Nessa reta. Antes variava aqui, agora vai variar aqui. Tá bom? E aí eu vou pegar esse ponto e vou calcular a imagem dele pela função. Vai dar um ponto por aqui, assim, né? E aí vou fazer isso para todos os pontos. Vai dar uma curva aqui, assim, ó. Essa curva, ela se projeta sobre essa reta, tá? Ela se projeta sobre essa reta, tá bom? Como é essa curva? Agora é uma curva gama. Vou chamar gama para essa curva. Ela vai ser assim, ó. Aqui está o R, ela vai pegar um Y, gama, e vai fazer isso aqui, ó. Gama de Y vai ser esse ponto aqui, ó. X0, Y0, e o Z vai ser essa altura, que é essa altura é o F de x0y. Então, F de x0y. Tá? É isso. Então, essa curva é dada por essa expressão. Aí eu vou calcular a derivada dessa curva, no ponto y0, a derivada dela. Agora a variável é y. Então, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1, e aqui vai dar a derivada parcial de f com relação a y. Derivada parcial de f com relação a y no ponto x0 e y0, tá? É isso que vai dar essa derivada. Então eu tenho essas duas derivadas. Eu tenho esta derivada aqui e tenho esta derivada aqui. O que é esta derivada? É o vetor tangente a essa curva. Então é um vetor aqui assim, olha. Ah, essa curva aí, ela é percorrida nesse sentido, né? Porque eu estou andando assim, ó. Aí eu calculo esse ponto, depois esse, então ela é nesse sentido. E aí o vetor tangente, o sentido dele, está de acordo com o sentido de percurso da curva, né? Conforme nós aprendemos quando a gente estudou curvas. Então esse aqui vai ser o vetor gama linha de y0, tá? Isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho então dois vetores aí. O gama linha e o alfa linha. Eu vou fazer o produto vetorial deles. O que vai dar o produto vetorial deles? Eu vou fazer o produto vetorial de gama linha de y0 com o vetor alfa linha de x0. Esse produto vetorial vai dar um vetor que é perpendicular a ambos, né? E o sentido é de acordo com a regra da mão direita. Então eu tenho que pegar a reta que é perpendicular a esses dois vetores. Aqui já está muito cheio de risco aqui, né? Imagina a reta que é perpendicular a esses dois vetores aqui, ó. Aqui e aqui. E aí, pela regra da mão direita, eu tenho que pegar nessa reta e aproximar o gama linha do alfa linha, ó. Vai apontar para cá. Então eu vou ter um vetor aqui, ó, que é perpendicular aos dois, eu vou chamar de N para ele. N. Tá? Qual é a expressão do N, né? Olha, eu sei como é o gama linha, está aqui. Eu sei como é o alfa linha, está lá.
Então, eu vou fazer o produto vetorial. Como é que eu faço para fazer o produto vetorial? Eu tenho aquela regra prática, né? É o determinante, em que aqui eu ponho a base canônica do R3, né? Aqui eu ponho as componentes do primeiro vetor, que é o gama-linha. Está aqui as componentes do gama-linha. 0, 1, derivada parcial com relação a y. Então, 0, 1, derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0. E aqui, na terceira linha, as componentes do segundo vetor, aqui, que estão aqui, né? Estão aqui. 1, 0 e a derivada parcial com relação a x no ponto. Então, vai ser aqui 1, 0, derivada parcial de f com relação a x no ponto x0, y0. Vamos calcular esse determinante aí. Quanto vai dar? Vamos calcular esse determinante segundo a regra de Laplace, né? Segundo a regra de Laplace, que dá as componentes do i, que vai dar a primeira componente do meu vetor. Então, eu vou retirar essa coluna e vou retirar essa linha. E calculo esse determinante 2 por 2. Então, esse vezes esse, menos esse vezes esse, que vai dar 0. Então, vai dar a derivada parcial de f com relação a x, no ponto x0, y0. Tá? Isso. A segunda componente, eu vou retirar esta coluna e esta linha, né? E multiplicar por menos 1, porque essa posição aqui é a posição 2, 1. E 2 mais 1 dá 3, menos 1 elevado a 3 dá menos 1, né? Então, eu vou calcular o determinante. Olha, esse vezes este, 0, menos este vezes este, derivada parcial com relação a y. Só que menos, que eu mudo o sinal, né? Então, aqui vai ficar a derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0. Agora, a terceira componente, eu vou tirar esta linha e esta coluna. Vai ficar este vetor 2 por 2, e eu não mudo o sinal, porque aqui é a posição 1, 3. 1 mais 3 é 4. Menos 1 elevado a 4 é 1. Então, vai ficar esse vezes esse, que é 0, menos esse vezes esse, que é menos 1. Então, menos 1, tá? Então, esse vetor n aqui, que é perpendicular tanto ao vetor alfa-linha quanto ao vetor gama-linha, ele é dado dessa maneira, tá bom? Ele é dado dessa maneira aqui. E nós vamos dar um nome para ele vai ser importante para a gente. Ele vai ser o vetor normal ao gráfico da função neste ponto aqui, tá? Então, vou escrever aqui. Vetor normal ao gráfico de f no ponto x0, y0, f de x0, y0. Tá bom? É uma fórmula a ser gravada, né? Nessa aula vão aparecer algumas fórmulas. Fórmula do vetor normal, fórmula do plano tangente, fórmula da reta normal, fórmula do vetor gradiente, tá bom? Essa aí é a primeira. Olha como é a fórmula do vetor normal. São 3 componentes, porque ele é um vetor no espaço. É a derivada parcial com relação a x no ponto, derivada parcial com relação a y no ponto e menos 1. Sempre me perguntam, professor, é sempre menos 1 ali naquele vetor normal? Por quê? Por causa disso aqui, tá? Essa é a explicação. Esse determinante aí vai dar menos 1 ali. Se você colocar 1, aí já vai ser um vetor que não vai ser normal mais, né? Tem que mudar o sinal de todas as componentes para ele apontar lá para o outro lado e continuar sendo normal, tá? Ok, tá bom? Então, olha, o que nós temos aqui, ó, pessoal? Nós temos o gráfico da função, nós temos o ponto do gráfico, que é este aqui, x0, y0, f de x0, y0, e temos esse vetor normal, que ele é perpendicular a esses 2 vetores tangentes ao gráfico da função. Agora eu vou pegar o plano que passa por esse ponto aqui, e é perpendicular ao vetor n, tá?
Ou seja, é um plano aqui assim, ó. Ele vai conter essa reta e vai conter essa reta, porque essas retas são perpendiculares ao vetor n. Então vai ser um plano aqui assim, ó. Mais ou menos assim. Tá? Esse é um pedaço desse plano, tá bom? Olha, tá lá a superfície, lá atrás. Esse plano aí dá uma tocada nela, né? Esse plano vai lá e dá um beijo na superfície, tá bom? Ele, nesse desenho aqui, ele toca somente nesse ponto. Mas não é verdade que esse plano aí, em todas as situações, ele vai tocar na superfície somente em um ponto. Ele, às vezes, toca em muitos outros pontos, né? Esse plano, nós vamos chamar para esse plano de plano tangente ao gráfico da função neste ponto, no ponto que está aqui, que eu tinha colocado aqui, ó. Neste ponto, que é o ponto x0, y0, f de x0, y0, tá? O ponto aqui, tá bom? Então, o que é o plano tangente? É o ponto que passa por este ponto e é perpendicular a este vetor, tá bom? Então tá. Deixa eu apagar isso aqui. Plano tangente ao gráfico de f, f de xy, vamos colocar assim, no ponto x0, y0, f de x0, y0, tá? Esse ponto, às vezes, a gente chama para ele de ponto de tangência entre o gráfico e o ponto, tá bom? Olha, eu vou... É que já está muito riscado ali, né? Mas digamos, se essa situação fosse o contrário, se fosse esse aqui o plano tangente, ó. Vou fazer um outro desenho aqui. Digamos que o meu plano tangente fosse esse, tá bom? E aqui é o ponto de tangência. Aqui é o ponto x0, y0, z0, tá? E o vetor normal, então, ele é um vetor aqui perpendicular ao plano, tá bom? E aí eu vou pegar, eu podia fazer tudo isso lá, mas vai ficar muito cheio de risco, aqui vai ficar melhor explicado. Aí eu vou pegar um ponto genérico do plano tangente, um ponto x, y, z. E vou pegar este vetor aqui, ó, que é, então, este ponto menos este. Este vetor aqui, ó, x, y, z menos o ponto de tangência, tá? F de x0, y0, tá aqui, ó. Tá certo? Esse vetor é perpendicular ao vetor normal, porque esse vetor ele está contido no plano, e o vetor normal é perpendicular ao plano, tá bom? Então, esse vetor aqui, ele é perpendicular ao vetor normal, tá? A gente denota assim. Dois vetores que são perpendiculares, o que acontece com eles? O produto escalar deles é zero, né? Então, esse vetor aqui, que é o vetor x menos x0, y menos y0, z menos f de x0, y0, produto escalar com o n é zero. Mas quem é o n? O n é aquele lá, ó. O n é aquele lá. Então, eu tenho esta situação aqui, olha. Eu tenho esta situação aqui. Aquele vetor lá, x menos x0, y menos y0, z menos f de x0, y0, produto escalar com este vetor aqui, que é a derivada de f com relação a x,
no ponto x0, y0, derivada de f com relação a y no ponto x0, y0, menos 1. Isso é zero, tá? Isso é zero. Então, vamos efetuar esse produto escalar. Como é que a gente multiplica? Como é que a gente faz o produto escalar? Eu pego a primeira componente do primeiro e a primeira componente do segundo vetor e multiplico. Vou colocar primeiro esse na frente, né? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Produto de número, se for produto escalar, produto vetorial de vetor, altera, né? Então vai ser x menos x0. Agora, segundo com segundo. Então, eu vou colocar primeiro aquele, derivada parcial com relação a y no ponto x0, y0, y menos y0. E terceiro com terceiro. O terceiro é menos 1. Ele vai multiplicar isso aqui, ó. Então, vai ser menos 1 vezes z, que vai dar menos z, menos 1 vezes menos f de x0, y0, né? Menos que menos dá mais, vai ficar f de x0, y0 igual a zero, tá? Então, dá isso aí, o produto escalar. Eu vou colocar esse menos z lá para o outro membro. E vou trocar a posição. Então, vai ficar assim, z igual a derivada parcial de f com relação a x, no ponto x0, y0, x menos x0. Derivada parcial de f com relação a y, no ponto x0, y0, y menos y0. Mais f de x0, y0, tá? E esta aqui é a equação do plano tangente ao gráfico de f de xy no ponto x0, y0, f de x0, y0, tá? Tá aí mais uma fórmula para a gente gravar, para a gente memorizar, para a gente internalizar, né? Se você fizer um monte de exercício, aí você grava sem precisar decorar, né? Você internaliza. Vai para o sangue, né? Olha como é a fórmula, olha como é a fórmula. Z é igual à derivada parcial de f com relação a x, no ponto x0, y0, x é a variável, menos x0, mais a derivada parcial com relação a y, no ponto x0, y0, y menos y0. Olha, aqui é x, então é x menos x0. Aqui é y, então é y menos y0. Mais o valor da função no ponto, tá? Essa é a fórmula do plano tangente ao gráfico de f no ponto. É a fórmula desse plano aqui, ó. Todo ponto x, y, z deste plano satisfaz essa equação aí, tá? Ok. Agora a reta, olha, a reta que passa por este ponto e passa por este ponto aqui e tem a direção do vetor normal. Ou seja, esta reta aqui, olha, e vai lá para trás, vai embora lá para trás, ela passa lá por trás da superfície, lá por trás do... Essa reta é chamada reta normal ao gráfico de f neste ponto, tá? Reta normal ao gráfico de f neste ponto. Vamos escrever aqui. Reta normal ao gráfico de f no ponto... Aquele ponto lá, x0, y0, f de x0, y0. Tá? Essa reta, pessoal, essa reta é assim, ó. Ela passa por esse ponto, que é aquele ponto lá, o ponto de tangência, né? E ela é perpendicular a este, e ela tem a mesma direção deste vetor, o vetor normal, né? Este aqui é o vetor diretor dela. Então, como é uma equação para esta reta?
Como é a equação vetorial para esta reta? Se eu pegar um ponto x, y, z genérico dessa reta, pegar um ponto aqui, x, y, z genérico dessa reta. Como que esse ponto vai se descrever? Vai ser assim, vai ser x, y, z, o ponto pelo qual ela passa, que é esse, né? x0, y0, f de x0, y0, mais um parâmetro, aí você escolhe a letra que você quer usar, né? Vamos escolher aqui lambda, que é a letra que a gente tem escolhido, vezes o vetor normal, vezes o vetor diretor dela, que no caso é o vetor normal. Tá? Pronto, então essa aqui é a equação vetorial da reta normal ao gráfico de f no ponto x0, y0, f de x0, y0. Mais uma fórmula, tá? É a equação normal. Às vezes a gente precisa das equações paramétricas. Às vezes a gente precisa das equações simétricas. Mas todas elas podem ser encontradas a partir da equação vetorial, conforme nós já vimos quando a gente estudou retas, né? Tá bom? Então é essa situação aí de plano tangente e reta normal, tá? Plano tangente e reta normal. É necessário que, para a gente fazer o plano tangente e a reta normal ao gráfico da função, que a função seja diferenciável no ponto em questão aqui, né? x0, y0. Porque pode acontecer o seguinte, pessoal, olha, o que nós... Deixa eu fazer um outro desenho aqui, só uma explicação aqui. Uma explicação antes da gente fazer um exemplo. Digamos que eu estou aqui com aqui eixo Z, eixo X, eixo Y, e aqui tá o gráfico da minha função, digamos. Tá? Aqui eu tenho o ponto de tangência. Ele se projeta aqui no ponto x0, y0. Aqui está o ponto x0, y0. Aí eu considero aquelas curvas lá, né? Quando eu faço o x, o y constante, aí eu vou ter essa curva aqui assim, né? Quando eu faço o y, o x constante, aí eu vou ter essa curva aqui. São duas curvas contidas no plano, contidas no gráfico da função. Eu pego os vetores tangentes a ela, né? E aí eu faço o plano que contém esses dois vetores. Eu faço aqui o vetor tangente à primeira curva e o vetor tangente à segunda curva. E faço aqui o plano. O plano que é o plano tangente ao gráfico da função, cuja equação é esse aí, né? Se a minha função... Observe assim, observe o seguinte, que para eu ter a equação do plano tangente, não precisa que a função seja diferenciável, a grosso modo, porque eu só preciso das derivadas parciais da função para ter essa equação aqui, né? Então, se eu tenho uma função de duas variáveis, um ponto do domínio dela, e essa função tem as derivadas parciais nesse ponto, eu posso montar essa equação, tá? E aí eu vou ter a equação de um plano. Observa que uma função ela pode ter as derivadas num ponto sem ser diferenciável naquele ponto, conforme nós já vimos, né? Mas aí acontece o seguinte: quando a função não é diferenciável, o plano que você obtém, geometricamente, ele não vai parecer tangente ao gráfico. Porque se a função não for diferenciável, conforme eu já disse, naquele ponto, pode ser que ela tenha um bico, pode ser que ela tenha um canto, pode ser que ela se comporte estranho ali naquele ponto. E aí o gráfico, o plano que você vai conseguir,
Ele não vai parecer tangente geometricamente. E vai acontecer uma outra coisa também. Quando você pegar uma outra curva que não seja essas duas, pega uma outra curva que não seja essas duas, uma outra aqui, ó, passando pelo ponto de tangência. Pega o vetor tangente a essa curva. Se a função não for diferenciável, ela pode não conter esse vetor tangente. Essa reta aqui, que é tangente a essa outra curva, entendeu? Porque para montar o plano tangente, a gente considerou só duas curvas, né? Mas e as outras? Se a função for diferenciável, qualquer outra curva que você pegar, ela vai conter também a reta tangente a essa outra curva, se ela for diferenciável. Se ela não for diferenciável, pode ser que ela não contenha, entendeu? Então, por isso que a gente só faz plano tangente e reta normal e vetor normal em um ponto, se a função for diferenciável nesse ponto, tá bom? Então é isso. Vou pegar agora uma função mesmo, né, de duas variáveis, um ponto do domínio dela, do interior do domínio dela, e vamos calcular a expressão, a fórmula do plano tangente e da reta normal, né, a esse ponto. Se mais uma observação aqui a respeito de plano tangente, observem aqui uma coisa, olha, z é igual a isso aqui, olha, isso é constante, constante, constante. Só o que é variável aqui é isso, ó. Só o que é variável aqui é isso. Então, você pode pensar no plano tangente como sendo uma função de duas variáveis, tá? Em vez do z aqui, você coloca t de xy igual a isso tudo aí, derivada parcial de f com relação a x, no ponto x0, y0, isso aqui é uma constante, x menos x0, está aqui a primeira variável. Depois a derivada parcial de f com relação a y, no ponto x0, y0, isso é uma constante, y menos y0. Está aqui a segunda variável. Mais essa outra constante aqui, tá bom? Então você pode criar uma função com a mesma expressão do plano tangente, aí o gráfico dessa função aqui é o plano tangente, tá? É isso, tá bom? Ok. Vamos, daqui a pouco a gente vai precisar dessa ideia aí. Certo. Então vamos pensar, olha, nessas duas fórmulas. A fórmula do plano tangente ao gráfico da função no ponto e a fórmula da equação vetorial da reta normal ao gráfico da função no ponto. No ponto x0, y0, f de x0, y0, tá? Ok. Vamos pegar aqui uma função. Vamos pegar a nossa função favorita, né? Que a gente pega toda hora. Aquela cujo gráfico é o paraboloide, né? Olha aqui, vamos pegar a nossa função aqui, f de xy igual a x² mais y². O gráfico dessa função é aquela concha para cima, assim, que a gente chama de paraboloide. E vamos pegar um ponto do gráfico dessa função. Vamos pegar o ponto 1, 1, 2. Ele é um ponto do gráfico dessa função. Por que eu sei que esse ponto é um ponto do gráfico da minha função? Por que eu sei? Porque se eu pegar a minha função f e calcular nesse ponto aqui, dá esse resultado aqui. Ó, se eu calcular f de 1, 1, o x sendo 1, o y sendo 1, ó, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2. Quer dizer, esse ponto aqui, ele é um ponto assim, ó. Esse ponto aqui, ele é um ponto assim. 1, 1, f de 1, 1. Ele é da forma x0, y0, f de x0, y0. Só que aqui os x0 e y0 são iguais, tá? É por isso que eu sei que ele é do gráfico. Então ele está no gráfico, pois eu tenho isso aí, tá bom? Só dá para você calcular plano tangente ao gráfico de uma função em um ponto, se esse ponto estiver no gráfico da função. Se ele estiver fora do gráfico, não existe o plano tangente ao gráfico da função nesse ponto, tá bom? Ok. Eu quero, então, o plano tangente. Plano tangente ao gráfico de f de xy igual a x² mais y²
no ponto 2, tá? Tá ali a fórmula. Eu teria que calcular a derivada com relação a x no ponto 1, a derivada parcial com relação a y no ponto 1, e a função no ponto 1, que eu até já calculei, que é 2, né? Então vamos calcular isso aí. Vamos calcular. A derivada da minha função, a derivada parcial da minha função com relação a x num ponto qualquer primeiro é 2x, tá? Derivada parcial desta função aqui com relação a x, é 2x. No ponto 1, que me interessa, né? No ponto 1, que é o ponto que me interessa, eu coloco x igual a 1. Ela independe do y, a derivada parcial com relação a x. Então vai dar 2 vezes 1, que é 2, né? A derivada parcial de f com relação a y, no ponto xy, né? 2y, né? E f de xy, com relação a y, no ponto 1, coloca 1 aqui, porque o y é 1 também, né? Dá 2. E a função calculada no ponto 1, que é outra coisa que eu preciso, que eu já até calculei aqui, que é 2 também. Tudo deu 2, né? Tudo deu 2. Não acontece isso sempre, né? Eu vou até mudar esse exemplo para outro nas outras aulas, porque alguém pode pensar, dá tudo igual, é? Não, tá? Ah, ele está fazendo um que dá tudo igual, na prova ele vai pedir um que dá tudo diferente. É mesmo. O professor de matemática, ele faz isso mesmo. Tá bom? Então eu vou colocar aqui, olha, bem aqui, vou colocar 2, aqui é 2 e aqui é 2. Coincidentemente deu 2, né? Então aqui vai ficar z igual a 2, x menos quanto, pessoal? X menos quanto? Quanto que eu coloco aqui? Hein? Na minha fórmula. 1, né? Porque é o ponto é 1, olha. Esse aqui é o x0. Esse aqui é o y0. Esse aqui é o f de x0 e y0. Então, x menos 1. Mais esse aqui que é 2 também. 2. Y menos 1, que o y0 também, coincidentemente, é 1. Mas vamos... Deixa eu colocar assim. Ó, vai ser assim, a derivada parcial de f com relação a x, para depois substituir, né? A derivada parcial com relação a x no ponto x0 e y0, x menos x0, mais a derivada parcial de f com relação a y no ponto x0 e y0, y menos y0, mais o f de x0 e y0, tá? Para substituir, agora eu vou substituir. Então aqui é 2, x menos 1. Aqui é 2 também, y menos 1. E lá também é 2. Quanto vai dar isso? Isso aqui vai dar 2x menos 2. Não tem esse parênteses. Aqui vai dar 2y menos 2 mais 2. Esse corta com esse. E eu vou ter 2x mais 2y menos 2. Está aqui. Essa é a equação do plano tangente, tá? A equação do plano tangente é o gráfico desta função neste ponto. Ou, se você quiser, escrever naquela fórmula padrão, né? Da equação geral de um plano, que é assim, né? Que é assim. Coloca aí, olha. Passa o z para o outro membro e o 2 para o outro membro. Então vai ficar 2x mais 2y menos z igual a 2. Passei o z para lá e o 2 para cá. E mudei a posição. Então está aqui também, pode ser assim, isso aqui é um 2, não é um z, é um 2. Tá? Tá ok, pessoal? Tá aí a equação do plano tangente. Tá certo? Reta normal, reta normal. Vamos lá fazer a reta normal.
Então, reta normal, normal no sentido de ser sinônimo de perpendicular, né? Reta normal ao gráfico de f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 1, 1, 2, tá? Como é a fórmula? Como é a fórmula? É assim, ó. Derivada parcial de... não. É o ponto do qual ela passa. Então é 1, 1, f de 1, 1. Né? Mais lambda, o vetor normal, que é a derivada parcial de f com relação a x no ponto, derivada parcial de f com relação a y no ponto, menos 1, sempre menos 1 no vetor normal, né? Então isso aqui vai ficar xyz, xyz, 1, 1, 2. Lambda, isso aqui é 2, isso aqui é 2 também, menos 1. Pronto. Está aqui a equação vetorial da reta normal. Tá? Ah, mas eu queria as equações paramétricas. Tá bom, você desenvolve a equação vetorial, né? Você desenvolve. 1, 1, 2. Multiplica esse lambda aqui. 2 lambda. 2 lambda menos lambda. Soma. Primeiro com primeiro. Segundo com segundo. Terceiro com terceiro. E aí iguala agora. Primeiro é igual a primeiro, segundo é igual a segundo, terceiro é igual a terceiro. Então daqui você vai ter que o x é igual a 1 mais 2 lambda, coincidentemente o y também é igual a 1 mais 2 lambda, mas o z é igual a 2 menos lambda. Pronto, tá? 2 menos lambda. Tá certo, pessoal? Então aqui nós pegamos aqui uma função aqui, velha conhecida nossa, um ponto do gráfico dela, e achamos aqui a equação do plano tangente ao gráfico daquela função nesse ponto, e achamos aqui a equação vetorial e também as equações paramétricas da reta normal ao gráfico dessa função nesse ponto, tá? Nesse ponto. Olha geometricamente a coisa como é, ó. Tá aí. Tá aí o paraboloide, que é o gráfico da minha função, né? É o gráfico da minha função. E tá aí o plano tangente, aí um pedaço dele, né? Porque você não consegue desenhar todo o plano. E nem consegue desenhar todo o paraboloide também, só consegue desenhar um pedaço, né? Ali está o ponto de tangência, esse verde. É um ponto do paraboloide. E também do plano, né? Esse azul é aquele vetor normal. Quem é o vetor normal? Olha, quem é o vetor normal? O vetor normal é a derivada com relação a x no ponto 1, 1, que é 2. Derivada parcial com relação a y no ponto 1, que é 2. E menos 1. Esse vetor é perpendicular a este plano. E olha que legal, né? Olha os coeficientes aqui, 2, 2, menos 1, né? Quando eu tenho um plano e eu pego esses coeficientes e faço um vetor com ele, dá um vetor normal ao plano, né? E realmente é o nosso vetor normal, tá? Então, observem que o z é negativo, né? Então ele aponta para baixo mesmo, conforme aparece lá no desenho, ó. Essa reta que passa pelo ponto de tangência e tem a direção do vetor normal é a reta normal, tá? Olha, observem que o plano realmente ele é tangente, ó.
ele toca ali a função em um único ponto. Mas é o que eu digo, pessoal, não pensem que o plano tangente é aquele plano que toca a função, o gráfico da função, somente em um ponto. Não, olha, por exemplo, se eu tivesse uma função cujo gráfico, nós até já vimos uma aqui, fosse essa calha aqui, por exemplo, olha. Aqui assim, ó. Vocês lembram de uma função que era assim? É uma calha. Imagina que o ponto de tangência é esse bem aqui, ó. E eu quero o plano tangente ao gráfico da função nesse ponto. Vai ser um plano aqui, assim, ó. Vai ser um plano aqui, assim. Tá? Ele vai tocar a superfície em muitos, infinitos pontos, não só nesse, tá? Então ocorre isso, tá bom? Olha, tem muitos exercícios sobre plano tangente e reta normal, né? E essa situação mesmo desse desenho já caiu em prova, eu acho. Olha, eu pedia, por exemplo, para encontrar esse outro ponto aqui, onde a reta normal toca novamente o paraboloide, né? Pedia, né? Olha, uma outra situação assim aqui também, deixa eu aumentar aqui. Ó, dava aqui a função, dava o ponto e pedia o ponto em que a reta normal ao gráfico dessa função toca o plano XY. Qual é esse ponto aqui? Ó, você tem aqui a equação da reta e quer saber o ponto no qual ela toca o plano XY. Como é que eu faria? Como é que eu resolveria essa questão, pessoal? Está aqui a minha reta. Qual é o ponto onde ela toca o plano XY? No plano XY, o Z é zero. Então faz Z igual a zero aqui. Faz Z igual a zero. Quanto vai ser o lambda, se o Z for zero? O lambda é 2. Aí põe 2 aqui, põe 2 aqui. 2 aqui, olha, vai dar 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então o x é 5, o y é 5. Ela toca o plano XY no ponto 5, 5, 0. Entenderam? É isso. Vocês fariam essa na prova? Claro, faria, professor. Põe essa aí, põe essa. Né? Esse ponto aqui é o ponto 550, tá? Vou fazer um outro desenho mostrando que é o 5 mesmo. Ó, aqui é 4, aqui é 6, ó. É aqui, 5, 5. Tem que melhorar os meus desenhos. Mas olha, o plano tangente, ele não se presta só para a gente fazer desenhos bonitos e questões para a prova, não. Ele tem uma utilidade. Vamos ver essa utilidade dele, né? Vou pegar aqui a minha função f de xy, diferenciável em x0, y0, tá bom? Que é um ponto do interior do domínio dela. Se ela é diferenciável nesse ponto, ocorrem duas coisas. Ela tem as derivadas parciais, né? E aquele limite lá é zero. Então, portanto, eu tenho que f possui as derivadas parciais em x0, y0, né? Em x0, y0. E esse limite aqui, o limite da função erro sobre a norma de HK, quando HK tende para 0, 0, esse limite é zero. Então, se a minha função é diferenciável, essas duas coisas aqui acontecem, né? Onde essa função erro, o que é essa função erro? Olha, essa função erro, deixa eu escrever aqui, limite HK tendendo para 0, 0. Essa função erro, ela é o quê? Ela é f de x0 mais h
y0 mais k, né? Menos f de x0, y0, menos a derivada parcial de f, que é o a, né? Com relação a x no ponto x0, y0, h, menos a derivada parcial de f com relação a y, que é o b, né? x0, y0, k, sobre a norma de hk, isso é zero, né? Esse limite é zero. Nesse limite aí, eu vou fazer uma mudança de variável nele. Eu vou fazer uma mudança de variável nesse limite. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou chamar de x para x0 mais h. E vou chamar de y para y0 mais k. A mudança que a gente já fizemos aqui algumas vezes, né? Então, quando o hk tende para 0, 0, quando esse tende para 0 e esse tende para 0, o xy tende para x0, y0. Né? Quando esse tende para 0, o x tende para x0. E o y para y0, quando o k tende para 0. Então, esse limite, em termos dessa nova variável, vai ficar assim, vai ficar dessas novas variáveis, vai ficar o limite, aí aqui vai ser xy tendendo para x0, y0, e aqui em cima vai ficar, tudo tem que ser em função de xy agora, olha, isso aqui é x, isso aqui é y, então vai ficar f de xy menos aqui, f de x0, y0, menos, aqui isso é derivada de f com relação a x, no ponto x0, y0, vezes h, ó, tá? Mas h eu vou tirar o valor de h daqui, ó, passar esse para cá, x menos x0, né? Então aqui vai ser x menos x0. Menos aqui, ó, derivada com relação a y, derivada parcial de f com relação a y, no ponto x0, y0, e k, que eu vou tirar também daqui o valor de k, para lá, y menos y0, tá? Então aqui vai ficar y menos y0, sobre a norma de hk. Isso é zero, tá? Limite, então vai ficar aqui, limite xy tendendo para x0, y0, f de xy, e esse menos aqui, eu vou colocar em evidência, tá? Vou colocar em evidência. E vou escrever primeiro essa parcela aqui. Então vai ficar a derivada de f com relação a x, no ponto x0, y0, x menos x0. Depois aquela, mais a derivada parcial de f com relação a y, no ponto x0, y0, y menos y0. E essa aqui, finalmente, mais f de x0, y0. Tá? Sobre a norma. Ah, sim, olha. Não era mais para estar hk aqui, não, viu? Era para estar as novas variáveis. Então, tudo tem que ficar em termos de x e y aqui. Então, aqui, o h é x menos x0 e o y é y menos y0. Tá? E isso aqui eu posso escrever assim, ó. Eu posso escrever xy menos x0, y0. Esse limite é zero. Tá? Mas olha só, pessoal, olha só. O que está escrito aqui entre colchetes é aquele segundo membro, z igual, né, ao plano tangente. A derivada com relação a x, x menos x0. Derivada com relação a y, y menos y0. Mais o valor da função. É o plano tangente. Então, eu vou chamar para tudo isso aí
para isso que está entre colchetes, aquilo que eu fiz ainda há pouco. T de xy, vou chamar para isso que está entre colchetes aí. Derivada de f com relação a x, no ponto x0, y0, x menos x0. Derivada de f com relação a y, no ponto x0, y0, y menos y0, mais f de x0, y0, tá? E aí, então, esse limite aqui vai ficar o limite xy tendendo para x0, y0 de f de xy menos isso aqui. Olha, essa função aqui, t, o gráfico dela é o plano tangente, tá? Aquilo que eu expliquei ainda há pouco. Porque essa expressão aqui é a expressão do z do plano tangente. Tá bom? Sobre xy menos x0, y0. Tá? Isso é zero. E aí eu vou dar um nome para essa parte de cima aqui, né? Eu vou chamar para essa parte de cima de E de xy, que é o f de xy menos t de xy. Quem já está acostumado a fazer isso, né? Então esse limite aí vai ficar o limite xy tendendo para x0, y0 de E de xy sobre aqui a norma de xy menos x0, y0. Isso é zero, tá? E nós já vimos aqui outras vezes, né, quando eu tenho um limite assim, um quociente, o limite dando zero, só é possível isso se esse limite aqui de cima for zero também, né? O limite dessa função, essa função aqui tende para zero mais rapidamente que essa, por isso que dá zero esse limite, né? Então isso aqui implica que o limite da E de xy, quando o xy tende para x0, y0, isso é zero, tá? Ok? E aí, então, aqui nessa expressão, ó, eu vou isolar o f de xy. Vou isolar o f de xy. O que eu vou ter? O que eu vou ter? É uma coisa parecida com o que a gente já falou aqui, né? Só estou repetindo de um outro jeito. Então, eu vou ter assim, f de xy vai ser igual a t de xy mais e de xy. Só que o limite disso aqui é zero, quando xy tende para x0, y0. Então, quando eu pegar um xy próximo de x0, y0, isso aqui é próximo de zero, é aproximadamente zero, tá? Se isso aqui é aproximadamente zero, este é aproximadamente igual a este. O f de xy é aproximadamente t de xy. Quer dizer o seguinte, que se a minha função é diferenciável em um ponto, para pontos próximos desse ponto onde ela é diferenciável, ela pode ser aproximada pelo plano tangente. E o erro que você comete ao fazer essa aproximação, tende para zero. Então é uma boa aproximação, porque o erro que você comete tende para zero. Tende para zero mais rapidamente do que isto aqui tende para zero, ou seja, do que este ponto se aproxima desse, do que essa distância aqui é maior do que esse erro. Então, conforme o ponto se aproxima desse, o erro que você comete ao fazer a aproximação é menor do que essa distância aqui, do que a aproximação dos pontos, né? É uma situação assim, olha, vou tentar fazer um desenho aqui para explicar essa situação. É assim, ó. É uma situação assim.
Está aqui o meu sistema, né? Aqui eixo X, eixo Y, eixo Z. Tenho aqui o meu ponto x0, y0. X0, y0. Está aqui a minha função aqui, ó. É uma superfície aqui. Bem aqui é o ponto de tangência. Esse ponto aí é o ponto x0, y0 no plano xy e f de x0, y0 no z, né? É o ponto de tangência. E aqui assim, eu tenho aquelas curvas aqui assim. Aí aqui eu tenho o plano tangente. Tenho o plano tangente aqui assim, ó. Um pedaço dele, né? Um pedaço do meu plano tangente. Tá? Aí eu vou pegar um ponto aqui próximo desse. Um ponto XY. Tá? E vou calcular a minha função nesse ponto. Vou calcular o f de xy. Vou calcular aqui o f de xy. O que é o f de xy? É essa altura aqui, até aqui, ó. Essa altura aqui é o f de xy. Vamos fazer uma coisa para cá assim, ó. Essa altura aqui é o f de xy. Mas aí eu cheguei aqui no gráfico da função, eu continuo lá para cima, até tocar aqui no plano tangente. Então aqui eu toquei no plano tangente, ó. Tá? Essa altura aqui, daqui até aqui, ó. Essa altura aqui, que vai até do ponto XY até o ponto que está no plano, essa altura aqui, é o t de xy. Que é o valor da função t. Essa diferença aqui é o e de xy. Essa diferença bem aqui, ó, que assim, é o e de xy. Tá? Então você pode aproximar esta grandeza por esta. O erro que você comete ao fazer essa aproximação é isto aqui. Este erro é menor que esta distância. Conforme esse ponto tende para, o ponto xy tende para x0, y0, conforme esse ponto tende para cá, esta grandeza tende mais rapidamente do que esta distância. Entendeu? É isso. E isso só dá certo se você pegar e aproximar a sua função pelo plano tangente. Você poderia pegar outro plano que não fosse tangente e fazer essa aproximação, Mas o erro que você comete ao fazer essa aproximação por outro plano não tende para zero. Só dá certo você aproximar a sua função por um plano e o erro que você comete ao fazer essa aproximação ser um erro que tende para zero, se o seu plano for o plano tangente. Entendeu? Essa que é a utilidade do plano tangente. É você pegar uma função, a expressão dessa função aqui, ela pode ser muito complicada. Como eu já falei aqui, ela pode ser uma coisa assim, cosseno de x ao cubo, y ao quadrado mais 1, né? Log natural de x à sexta mais x à quarta mais 3, tudo dividido pela exponencial de x ao quadrado mais y ao quadrado menos xy. E isso, se ela for diferenciável, você pode aproximar por uma coisa assim, ó. Por exemplo, que é o plano tangente, entendeu? É bem mais fácil você trabalhar com essa. E o erro que você comete ao fazer essa aproximação tende para zero, entendeu? É isso. E só dá certo se for o plano tangente. E só dá certo se a função for diferenciável naquele ponto, tá? Olha, neste ponto da matéria,
A gente podia ficar aí umas 3 aulas aí, estudando esse negócio de aproximação. Um monte de problema envolvendo aproximação, que é a diferencial de uma função que é chamado, né? Mas não tem tempo, não tem tempo. Infelizmente, né? Não tem tempo. E nem dá para a gente fazer aulas extras, porque depende da disponibilidade do auditório. Para conseguir uma aula extra como esta de hoje, uma novela, tá bom? Então fica aí só o início de todo um estudo que tem sobre a aproximação de funções de várias variáveis, tá? É o início, é isso aí, tá? Ok. Vamos ver outra coisa. Sabe o que acontece quando a gente está estudando funções diferenciáveis de várias variáveis? Olha, tudo aqui foi para 2 variáveis, tá? Agora vamos voltar para funções de várias variáveis de uma quantidade qualquer de variáveis, tá? De uma quantidade qualquer de variáveis. Quando a gente está estudando essas funções de várias variáveis, em várias situações, quando você está estudando a derivada direcional dela, quando você está estudando a própria diferenciabilidade, o conceito de diferenciabilidade, quando você está estudando máximos e mínimos condicionados, quando você está estudando regra da cadeia, nessas situações todas aparece um vetor. Sempre aparece aquele vetor. Nas fórmulas, aparece aquele vetor lá. E aí, então, a gente estuda esse vetor separadamente, né, para a gente ver essas situações. E dá um nome para ele. Esse vetor é chamado vetor gradiente. Vetor gradiente. Esse nome gradiente... Professor? Oi. Diga. O seu nome? Meu nome é Luiz, eu sou de engenharia química e no cálculo de uma variável a gente pode aproximar uma função por uma expansão em série de Taylor, por exemplo. Isso. E aí eu posso fazer essa mesma aproximação Também tem, com também o cálculo tem, de 2 também variáveis? tem. É porque eu já vi que, por exemplo, essa soma diverge, por exemplo, quando... Também tem tudo isso. Você pode... Existe a fórmula de Taylor para funções de 2 variáveis também, entendeu? Tem todo um estudo parecido também. Outra coisa que a gente não vai ter tempo de ver, tá? Infelizmente. Mas fica o gosto, né? Mas existe também esse estudo de séries para funções de várias variáveis. Tem lá no nosso livro até, tá bom? Olha, vetor gradiente, esse nome gradiente tem a ver com... Parece que tem a ver com graduação, né? Não tem aqueles desenhos, aquelas pinturas assim de parede, que vai mudando de cor, mas não é uma mudança abrupta. Não é que, por exemplo, um pedaço aqui é azul escuro, aí tem uma linha que separa para azul claro. Não. Vai mudando gradualmente, assim, né? Vai mudando gradualmente. É por isso que chama degradê, né? Eu até peguei aqui na internet umas figuras aqui, eu coloquei pintura degradê e apareceu aqui um monte, olha. Pintura degradê, olha aí, ó. Tá vendo? Um monte, olha essas persianas aqui, ó. Azul escuro vai mudando, ó. Mas é uma mudança gradual, né? Uma mudança gradual. Olha, uma mudança gradual, ó, né? Quem gosta de decoração, hein? Quem assiste o programa da Candice? O Irmãos à Obra. Lá em casa o pessoal assiste direto isso. Tá? Olha, imaginem vocês o seguinte, ó, que eu estou num ponto bem aqui, eu estou num ponto bem aqui. Se eu andar nesta direção, não muda de cor, né? Não muda de cor. Se eu andar nesta, a cor muda, e muda muito rapidamente, né? Muda mais rapidamente se eu andar nessa direção do que se eu andar nessa, ó. Se eu andar nessa direção aqui,
vai mudando mais lentamente do que eu ando nessa. Ó, se eu saio daqui e ando para cá, ó, vai mudando. Mas muda mais rapidamente se eu sair nessa direção aqui. E se eu sair nessa, não muda, né? Não muda. Quer dizer, existe um vetor, você pode pensar num vetor que aponta na direção de onde mais muda de cor, né? Olha, por exemplo, essa outra aqui, ó. Essa parede bem aqui, ó. Tá vermelha aqui, bem vermelho, e vai mudando gradualmente. Imagina que isso aqui esse vermelho mais intenso indica uma temperatura mais alta. E aqui indica uma temperatura baixa. E que eu estou nesse ponto aqui. E eu quero seguir na direção onde a temperatura mais aumenta. Então não é nessa direção aqui, porque nessa direção a temperatura é a mesma. É nesta aqui que ela mais aumenta. E a direção que ela mais diminui é nessa aqui. E uma direção que é intermediária é nessa aqui, assim, ela diminui, mas diminui menos do que aqui, entendeu? É isso que faz o vetor gradiente. O vetor gradiente tem essa utilidade também. Ele indica, dado uma função, ele indica a direção onde a função mais cresce. Ou a direção onde ela mais decresce. Entendeu? Ou a direção onde ela não cresce nem decresce. É isso que é o nosso vetor gradiente, mas ele tem outras utilidades, né? Vamos estudar agora o nosso vetor gradiente, tá? Ele não é usado em decorações de interiores, não, tá? Sei lá, quem sabe alguém não use, né? Olha, é assim. Eu vou pegar uma função. Eu lembro da minha filha, uma vez ela me ligou, ela não mora em outra cidade. Ela me ligou, ela tem cabelos longos. Papai, eu fiz uma californiana no meu cabelo. O que, minha filha? Mostra uma foto. Estava lá, um degradê no cabelo dela. Um degradê. Eu pensei no vetor gradiente. Ó, f de x1, x2, f de x1, x2, xn. Eu nem sabia o que era isso. F de x1, x2, xn. Aqui é a minha função de várias variáveis, tá? A minha função de várias variáveis. O cara tão fissurado em cálculo, né, que pensa logo em matemática, em vetor gradiente. Ó, uma outra, uma história que eu sempre conto. Eu estava ministrando esse assunto para uma turma aí uma vez, não era nem aqui em Belém. E na turma eles montaram uma banda de rock. Uma banda de rock. E colocaram o nome da turma, no nome da banda, Vetor Gradiente. E mandaram um CD para mim depois. Ai. Olha aí. O vetor gradiente está ligado a muitas coisas, né? Rock, cabelo, decoração de interiores. Eu tenho aqui a minha função de várias variáveis. E eu tenho um ponto do domínio dela. Um ponto do domínio dela, tá? Do interior do domínio. E essa minha função tem as derivadas parciais nesse ponto. F tem as derivadas parciais em P0. Ela não precisa ser diferenciável, tá? Ela somente tem as derivadas. Se ela for diferenciável, tá, tudo bem, ela vai ter as derivadas, então. Então serve também para funções diferenciáveis. O que é o gradiente desta função neste ponto? Vetor gradiente de f em P0. É isso aqui, ó. É um vetor que é um vetor que as componentes dele são assim, ó. A primeira componente dele é a derivada parcial de f com relação à primeira variável no ponto. A segunda componente dele é a derivada parcial de f com relação à segunda variável no ponto. Sempre calculado no ponto, né? E a última componente é a derivada parcial dele com relação à última variável no ponto, tá? É isso que é o vetor gradiente.
Qual é o símbolo dele? Como é que a gente representa ele? Tem 3 maneiras de você representar. A mais usada é essa aqui, ó. É esse delta ao contrário. FP. Esse delta ao contrário se chama nabla. Nabla. Tá? Não é uma letra grega, não, é um símbolo. Esse símbolo, ele lembra, segundo o cara que passou a usar esse nome, uma harpa grega ou hebraica que tinha esse formato aí, né? É um delta virado, né? Nabla, tá? Então, olha, se, por exemplo, a minha função tem 2 variáveis, se a minha função é uma função de 2 variáveis, tá? E ela tem as derivadas parciais nesse ponto, então, como é o gradiente dela nesse ponto? Qual é o gradiente dela nesse ponto? Vai ser assim, ó, derivada parcial dela com relação à primeira variável, tá? A segunda componente é a derivada parcial dela com relação à segunda variável, tá? É esse aí o gradiente. Se a minha função tiver 3 variáveis, né? E ela tiver derivadas parciais nesse ponto aqui, o gradiente dela nesse ponto vai ser como? Vai ser primeira variável, segunda variável, terceira variável. Então, primeira componente, segunda componente, terceira componente. Então, vai ser a derivada parcial com relação à primeira variável, derivada parcial com relação à segunda variável, tá? E a derivada parcial com relação à terceira variável. Tá bom? Nesse caso aqui, de 2 variáveis, você tem assim, ó, tem aqui o plano xy, né? E tem aqui o ponto, x0, y0. Tá? Aí o gradiente é esse vetor aí, né? Vai ser um vetor aqui, assim, ó. Sempre que você for calcular o gradiente, ele na verdade vai ser um vetor aqui, mas você pega o representante dele localizado no ponto. A gente sempre vai gostar mais desse aí, né? Se eu estou no espaço, então o gradiente vai ser um vetor aí no espaço. Eu vou ter o ponto aqui, x0, y0, z0. Aí eu vou ter um vetor aqui. Esse aí vai ser o gradiente, tá? É assim. Aí, quando tiver 4 variáveis, aí não dá mais para desenhar, né? Tá bom? Olha, outras notações para o gradiente, em vez de nabla, a gente usa também assim, grade. Vou colocar para cá, sim. Coloca assim, ó. Grade F no ponto P0. É uma outra notação, tá? Tem ainda uma terceira notação, vamos ver daqui a pouco. Tá ok? Então isso que é o gradiente. Aí, situações em que o gradiente aparece. Vamos ver logo uma aqui, Situações em que aparece o gradiente, ó. Vamos pensar inicialmente que eu tenho uma função de uma variável. E que eu tenho um ponto aqui do interior do domínio dela, em que essa função é diferenciável nesse ponto. F de x é diferenciável em x0, tá? O que significa isso, quando tem uma variável? Quando tem uma variável, é simplesmente que existe a derivada da função, né? Então, existe esse limite aqui, ó. F de x0 mais h menos f de x0 sobre h, quando h tende para 0, existe esse limite. E é a derivada, né? Aí eu vou fazer uma coisa que eu já fiz aqui, né? Se existe esse limite,
Esse limite é igual a esse número, eu posso colocar esse número para o primeiro membro, colocar dentro do limite, né? Já fiz isso aqui, fazer de novo aqui. Então eu posso escrever isso assim, ó. F de x0 mais h menos f de x0 sobre h menos f' de x0, isso é zero. Aí eu posso achar o mínimo aí, posso achar o mínimo, e eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter o limite, h tendendo para zero, de f de x0 mais h, menos f de x0, menos f' de x0, h, tudo sobre h. Isso é zero. E se esse limite é zero, eu posso colocar módulo aqui que continua dando zero, né? Então, se uma função de uma variável, o fato dela ser diferenciável num ponto, eu posso pensar que ocorre isso, a derivada fazendo esse papel aqui, né? Ela é um número, a derivada, que quando eu coloco aqui nesse limite, dá zero esse limite. Para uma variável. E para duas variáveis, e para duas variáveis. Eu vou pegar agora uma função de duas variáveis. Eu vou fazer para duas, mas pode ser 3, 4, 5, tá? Eu vou pegar aqui uma função f de xy, diferenciável em x0, y0. Tá? Um ponto aqui que é um ponto interior do domínio dela. Tá? O que significa isso? Significa aquele limite lá, grandão. Já escrevemos aqui umas 10 vezes esse limite. Vou escrever mais uma vez. Significa isso aqui, ó. F de x0 mais h, y0 mais k, f de x0, y0, menos a derivada parcial com relação a x, no ponto x0, y0, h, menos a derivada parcial com relação a y, no ponto x0, y0, k, né? Sobre a norma de hk, isso é zero. Esse limite eu vou pensar assim, ó. Eu vou pensar assim, eu vou reescrever ele assim. É o limite hk tendendo para 0, 0. Isso aqui eu vou escrever assim, f de x0, y0 mais hk. Esse aqui. Esse deixa como está. Esse eu vou colocar em evidência, esse menos aqui, ó. E vai ficar assim, ó. H mais derivada de f. Tudo sob a norma de hk, isso é zero. Mas olha, observem uma coisa aqui, olha, observem uma coisa nesse limite. Vejam que o gradiente dessa função, neste ponto, o gradiente dessa função, neste ponto, o que que é? É a derivada parcial de f com relação a x, no ponto x0, y0. Derivada parcial de f com relação a y, no ponto x0, y0. Tá? Agora imagina que eu faço o produto escalar, é um vetor, né? Eu faço o produto escalar desse vetor com este aqui, hk. O que é o produto escalar deste vetor com este? Olha, eu vou multiplicar primeiro com primeiro, que está aqui, olha, está aqui, e segundo com segundo, que está aqui. Então esse colchete aqui é o produto escalar do gradiente pelo vetor hk. Então eu posso reescrever esse limite aí, eu posso reescrever esse limite
Assim, ó. Limite HK tendendo para 0, 0, de f de xy mais x0, y0, menos f de x0, y0, menos o produto escalar do gradiente da minha função, no ponto x0, y0, pelo vetor HK. Tudo isso sobre a norma de HK, isso dá 0. Agora vamos olhar para isto aqui e para isto aqui. Tá? Isto aqui é o que ocorre com a diferenciabilidade de uma função de uma variável. Isso aqui é o que ocorre no mundo das funções de uma variável. Isso aqui é o que ocorre com a diferenciabilidade de uma função de duas variáveis. Olhem como é muito parecido, né? Ó, você tem f de x0 mais o acréscimo. Aqui está errado. Aqui é x0, y0 mais hk. É x0, y0 mais hk. Então você tem x0 mais o acréscimo, aqui x0, o ponto mais o acréscimo, só que é x0, y0. Aí menos a função no ponto. Menos a função no ponto. E aqui você tem a derivada vezes o acréscimo. E aqui você tem o gradiente vezes o acréscimo. Só que esse vezes é produto escalar, tá? Tudo dividido pelo tamanho do acréscimo. Então, o que acontece é que o gradiente, no mundo das funções de duas variáveis, faz um papel parecido com a derivada da função de uma variável. Por conta disso, nós vamos dizer que o gradiente da função de duas variáveis é a derivada dela. É a derivada dela. E a gente vai denotar o gradiente assim, ó. F' de x0, y0. Tá? Isso vai ser o gradiente da função. Essa é a terceira notação para o gradiente, F'. Tá? E aí prestem atenção numa coisa, prestem atenção nisso que eu vou falar. Para a função de uma variável, esta palavra aqui, diferenciável, é sinônimo de derivável. F é derivável em um ponto x0, ocorre isso. F é diferenciável em x0, ocorre isso. Para funções de duas variáveis, não. Esta palavra aqui não vai ser sinônimo de derivável. Ser derivável para funções de duas variáveis é ter o gradiente, ou seja, ter as derivadas parciais. Tá? Só ter as derivadas parciais não significa que ela seja diferenciável, né? A gente sabe disso. Então, só ter o gradiente não significa que ela seja diferenciável. Tá? Então, ser derivável é ter o gradiente, ter as derivadas parciais. Ser diferenciável é ter o gradiente e, além disso, ele cumprir com esse papel aqui, fizer esse limite dar 0. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Então, vamos pensar assim. No cálculo 1, derivável e diferenciável é a mesma coisa. No cálculo 2, diferenciável e derivável são coisas diferentes, tá? Ligeiramente diferentes. Derivável é ter as derivadas parciais, ou seja, ter o gradiente. Diferenciável é, além de ter as derivadas parciais, de ter o gradiente, esse limite aqui tem que dar 0, tá? Ok, na próxima aula vamos continuar vendo situações em que o gradiente aparece. Por exemplo, regra da cadeia, né? Por hoje tá bom, bom fim de semana.